Será realizado o 7º painel, que tem o tema Limites da Autonomia Negocial Coletiva, Jurisprudência do TST e do STF. Convidamos para moderar este trabalho o deputado federal João Campos. E como painelistas são convidados o ministro Renato de Lacerda Paiva, do Tribunal Superior do Trabalho. O professor doutor Luciano Fucchi. Por gentileza, as autoridades podem tomar assento. Para início deste painel, tem a palavra o moderador deputado federal João Campos. Bom dia. Quero cumprimentar o IDP pela iniciativa desse segundo seminário internacional de Direito do Trabalho, cumprimentar o coordenador desse seminário pelos temas elencados, nesses 2 dias aqui desenvolvidos com muita propriedade, cumprimentar os palestrantes deste painel, abraçar o meu amigo ministro Ives Gandra, prazer, uma alegria, sinto honrado por poder estar aqui participando deste seminário. Mas penso que, dado a otimização do tempo, é necessário que a gente então já encaminhe para o andamento desse painel. Mas me permita ainda cumprimentar aqueles que coordenam a coordenação geral do IDP, na pessoa da amiga doutora Dalide Corrêa, e de plano já passarmos aqui a ouvir os nossos palestrantes. Penso que, pela ordem, inicialmente, o doutor Luciano. Muito obrigado, deputado João Campos, ministro Renato de Lacerda Paiva também. Para mim é uma grande honra participar desse evento. Eu tenho a convicção que estou aqui muito mais pela generosidade dos coordenadores, do ministro Ives Gandra, do que pelos meus talentos em si. A mim cabe talvez relatar aquele testemunho que tive como assessor do Supremo Tribunal Federal e, portanto, como testemunha privilegiada dos últimos julgamentos que lá ocorreram. Em especial, um RE com repercussão geral, o RE 590-415, que trata justamente sobre o ponto desse painel, que são os limites da negociação coletiva. Esse precedente ele é muito significativo e muito importante, não só pelo assunto em si, mas é um caso de repercussão geral e, portanto, ele já se aplica a outros precedentes iguais. Os senhores todos sabem que a repercussão geral criada aí pela Emenda Constitucional 45, ela traz uma inovação importante e dá ao Supremo, basicamente, 2 poderes, 2 atribuições muito significativas que mudaram toda a dinâmica do tribunal. Em primeiro lugar, permite ao tribunal se concentrar nas questões mais importantes, rejeitando as matérias que não têm repercussão geral. Então, o tribunal até diz, olha, não vou examinar sobre determinado assunto, isso pode ser definido, ainda que seja uma questão constitucional, por tribunais ordinários ou, no caso do direito do trabalho, em última instância, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas esse não é o único poder dado pela Constituição, pela repercussão geral ao Supremo. Também é significativo o chamado efeito multiplicador, que é decidir um acórdão paradigma e fazer com que essa decisão aplique-se a outros casos, se não idênticos, semelhantes. E isso surgiu, até para um reflexo histórico, muito em função do caso do FGTS, que assoberbou o Supremo Tribunal Federal nos anos de 2000 a 2002. Mais de 70 mil casos foram distribuídos no Supremo Tribunal Federal, lidando com uma única questão constitucional, que é essa do FGTS. E assistir às sessões do Supremo chegava a ser desgastante, porque os ministros chamavam processo atrás de processo, né? E era sobre a mesma questão e repetindo o mesmo julgamento. É claro que isso não fazia o menor sentido, o Supremo tem competências importantíssimas e várias questões para definir, e ter que julgar a mesma questão 1, 2, 10, 20,
60 mil vezes era irrazoável. E daí a repercussão geral vinha nesse sistema, que, claro, depende da organização com os tribunais de origem, para que o paradigma decidido pelo Supremo seja aplicado e refletido pelas outras instâncias do Poder Judiciário. No âmbito da Justiça do Trabalho, essa cooperação tem ocorrido de forma bem significativa. O trabalho é excepcional feito na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, não só nessa gestão, mas nas gestões anteriores. O TST sempre tem se destacado por uma organização dos temas, a separação das questões constitucionais, e isso tem ajudado muito o Supremo Tribunal Federal a selecionar os casos mais prementes. E entre essas questões constitucionais mais importantes, mais prementes, sem dúvida se destacou a questão dos limites negociais nos acordos coletivos, nas convenções coletivas. O caso que foi selecionado é bem particular, é sobre um programa de demissão, dispensa incentivada que ocorreu em Santa Catarina por conta da privatização do BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina. E ali foi acordado, entre outros inúmeros direitos, uma cláusula específica não só exigindo do trabalhador que aderisse voluntariamente ao programa, que ele desistisse de todas as controvérsias judiciais, mas que também desse quitação plena e restrita de todos os direitos trabalhistas advindos dessa relação com o antigo BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina. Isso foi feito até por uma pressão, na época dos trabalhadores, sobre o sindicato. O sindicato foi até bastante relutante em fazer essa convenção coletiva, mas acabou, depois, pela pressão dos trabalhadores, fazendo esse acordo, e foi feita a convenção coletiva. E, por fim, foi dada essa cláusula de quitação plena e restrita. Ora, os senhores sabem que na CLT proíbe expressamente esse tipo de cláusula nas convenções individuais, ela não tem validade, apenas aqueles pontos, elementos que são expressamente colocados na dispensa, horas extras, aviso prévio, enfim, todos os pontos que são expressamente consignados são quitados, mas a quitação plena e restrita, ela não é aceita. Num primeiro momento, logo após a assinatura do acordo, as pessoas procuraram voluntariamente e participaram do programa, e logo depois já ajuizaram as ações trabalhistas pedindo os outros direitos. E vejam que a situação realmente é bem inusitada. Até porque, no caso concreto em que foi selecionado pela repercussão geral, por exemplo, o empregado recebia um salário máximo à época de R$ 1.700. Ele aderiu ao programa incentivado justamente para receber uma vantagem econômica superior. E acabou recebendo mais de R$ 133 mil. Ainda que se considerem todos os direitos subjacentes, até ficou claro isso no acórdão das instâncias ordinárias, o empregado recebeu cerca de 78 vezes aquilo que seria devido se a dispensa fosse sem justa causa e dada pelo empregador. Claro que a situação era diferenciada, o servidor do BESC tinha estabilidade, enfim, uma série de prerrogativas, mas ainda assim, mesmo recebendo 78 vezes o valor de uma dispensa normal, a pessoa ajuizou a ação pedindo outros valores, até porque, claro, esses programas de dispensa incentivadas, todos seguem um padrão, determinada conduta, não se apura quanto, se fulano fez hora extra no sábado, dia 20, ou no domingo, dia 21, etc. Até as considerações pessoais são um pouco deixadas de lado para favorecer essa vantagem econômica. E por isso, as instâncias ordinárias, tanto o juiz do trabalho quanto o TRT, julgaram improcedentes as ações trabalhistas e consideraram válido o acordo ou convenção coletiva. Num primeiro momento, o Tribunal Superior do Trabalho admitiu, sim, a convenção coletiva, isso nos meados de 2003, mas essa decisão foi revertida em 2006 e o TST acabou aplicando o artigo da CLT, que é voltado para
para os acordos individuais e que proíbe essa exoneração completa e restrita. E mandou, enfim, continuar processando a reclamação trabalhista para que o bancário recebesse o que estava sendo devido. Ou seja, reverteu a instância e anulou, em parte, né, a convenção coletiva. O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as proteções específicas da convenção coletiva, já reconheceu essa questão como muito importante, e saber se na convenção coletiva é preciso tratar a autonomia da vontade de forma diferente dos acordos individuais, foi a grande questão que o Supremo destacou como tendo repercussão geral e, em abril desse ano, julgou definitivamente a questão. E o que foi mais surpreendente é que a decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi unânime. Confesso que eu mesmo me surpreendi, imaginei que, enfim, porque é uma questão controvertida, não é uma questão fácil, e principalmente o Supremo já contava com a composição bem próxima da atual, não estava o ministro Fachin ainda, mas estava a ministra Rosa Weber, que votou muitos casos desse tipo no Tribunal Superior do Trabalho, e por fim o STF, de forma unânime e conduzido por um voto primoroso do ministro Roberto Barroso, entendeu que deveria sim ter limites bem distintos à negociação coletiva da negociação individual. Isso porque os pressupostos eram bem distintos. Como demonstrou o ministro Barroso no seu primoroso voto, se por um lado a assimetria entre empregado e empregador é bem acentuada, e por isso nos acordos individuais justificava-se uma limitação, uma restrição à autonomia de vontades, sabe? Será que o empregado, quando faz esse tipo de acordo, realmente poderia optar de forma diferente, se ele tinha âmbito negocial? Nas convenções coletivas isso é bem diferente. Por ser representado por um sindicato, por ter poder de barganha muito superior, também era dado tratar o trabalhador aqui como um cidadão, com vontade e com responsabilidade. Ele pode, sim, negociar sobre seus direitos, e a Constituição, inclusive, expressamente coloca pelo menos duas questões que são básicas, importantíssimas: a questão dos salários e da jornada de trabalho. Inclusive, a única forma de redução de salários, a Constituição já prevendo situações, claro, de crise e de contratempos, olha, só via negociação coletiva é possível reduzir salários. Isso dá uma abrangência muito grande, uma série de dispositivos constitucionais, ali no artigo 7º, não só o inciso 6, o inciso 13, o inciso 14, mas principalmente o inciso 26, que prestigiam a convenção coletiva e, por consequente, a autonomia de vontade na convenção coletiva. O importante destacado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal era que, se nós temos uma legislação que ainda é caudatária do sistema autoritário, da era Vargas, paternalista, a Constituição vem como um novo marco que precisa e cria uma diferenciação, especialmente no tocante às convenções coletivas. E vejam, no caso concreto, nas sustentações orais, parecia muito importante a questão de se tratar de programa de demissão individual, que era ter um acordo coletivo e depois, voluntariamente, o trabalhador se colocava. Mas na ratio decidente dos ministros, o mais importante era a convenção coletiva. O mais importante era o acordo coletivo. Ali tinha que haver um espaço de autonomia de vontade para que os trabalhadores pudessem negociar. E o Supremo não só validou, revertendo a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, como deu sinais importantes e significativos. Que sinais, diria esse? Ora, no voto do ministro Teori Zavascki, e que foi comentado por todos os ministros que depois votaram, inclusive o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio,
A eventual desconstituição de uma cláusula de um acordo coletivo poderia implicar até na desconstituição da boa-fé negocial. Se essa cláusula fosse tão importante e tão relevante para o acordo, como era, no caso aqui, essa cláusula de exoneração, claro, porque o objetivo de se pagar uma quantia tão superior a um empregado é justamente evitar o passivo trabalhista, é evitar passar para frente esse tipo de dívida e que haja mais controvérsias no Poder Judiciário. A eventual anulação dessa cláusula deveria implicar a anulação de toda a convenção coletiva, sob o risco de anular apenas aqueles dispositivos, escolhendo os que são piores ao trabalhador e mantendo outro tipo de acordo. Isso implicaria não só a negação do poder normativo da convenção coletiva, tal como prevista na Constituição, mas um desincentivo muito grande a qualquer acordo. Quem queria negociar um acordo de convenção quando você só pode outorgar mais direitos e não negociar mesmo? Quando você não pode trocar um pelo outro, escolher uma coisa pela outra. Tudo que vai ser dado em convenção coletiva vai servir apenas como mais direitos, como mais pontos. E esse caso chamou muito a atenção do Supremo, até porque houve uma questão anterior decidida no final do ano passado, também sobre a repercussão geral, que foi a questão das horas in itinere. Essa questão também foi bem separada na presidência do TST como uma questão que surgia continuamente, e o Supremo acabou dizendo que não havia repercussão geral, porque, claro, o tribunal tem um limite de questões constitucionais que pode apreciar. Mas, certamente, se essa decisão não tivesse sido tomada antes da decisão de mérito desse recurso extraordinário que bem tratou sobre a autonomia de vontade e diferenciou os limites da autonomia de vontade numa negociação individual, que essa sim tem uma assimetria flagrante e perigos e riscos na negociação, e diferenciou isso completamente na negociação coletiva. Não, aqui o trabalhador está bem representado, aqui ele tem mais movimentos de pressão, a greve de toda uma categoria é bem distinta da pressão que individualmente um empregado pode utilizar. Certamente isso teria impacto até nas outras decisões. O voto do ministro Barroso e toda a ratio decidente dos ministros que o acompanharam, que foi unânime no tribunal, foi de valorização dos acordos coletivos e de valorização da autonomia de vontade ali, tanto do empregador ou da sua categoria, quanto da categoria dos empregados, que devem ter responsabilidades e que têm capacidade de ser cidadão e de escolher o que é melhor para si. Um ponto que foi bem interessante no julgamento e que o ministro Barroso tirou como obter dictum, havia um fundamento do relator do acordo no Tribunal Superior do Trabalho, era que era função também do TST e da Justiça Trabalhista proteger o empregado contra a sua própria ganância e os seus próprios equívocos. E o ministro Barroso assentou, olha, não, o trabalhador aqui nessa condição é protegido, e quando a assimetria não é tão grande, tão premente, ele tem o direito de escolher e ele tem a responsabilidade de aceitar suas escolhas. Ele tem a responsabilidade, às vezes, até de aprender com seus próprios erros. A gente não pode sonegar isso. Sonegar isso seria retirar o status de cidadão desses trabalhadores, que nunca poderiam arbitrar, que nunca teriam autonomia, né? Autônomos de criar as suas regras, de participar da criação das suas regras. Eles não poderiam influir sobre isso. É preciso dar um espaço, e esse espaço está garantido na Constituição por meio das convenções e acordos coletivos. Hoje o Supremo tem aplicado esse entendimento, claro, não só para os casos do BESC e sequer de programas de dispensa incentivada ou de dispensa voluntária, mas tem aplicado esse precedente já sobre o sistema da repercussão geral para todos os casos que versam sobre negociação coletiva. Inclusive, o voto do ministro Barroso teve a preocupação de dizer, há limites? Claro que há limites. Mesmo na convenção coletiva, não é possível criar normas que saiam do nosso padrão civilizatório. É aquele mínimo
talvez eu diria até no âmbito dos direitos fundamentais, né, naquele núcleo essencial. Eu não posso, nem com acordo de convenção coletiva, dispensar, por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho e previdência social. Eu não poderia arbitrar salários inferiores ao salário mínimo nacional. Eu não poderia negociar sobre regras, por exemplo, que protegem a saúde do trabalhador. Assim, mas esse mínimo, ele tem que ser ajustado e circunscrito a justamente aquela esfera para proteger o fundamental. Quando todas as regras são básicas e fundamentais, na realidade, implica em esvaziar o direito e a possibilidade dos trabalhadores negociarem as suas próprias regras. O ministro Barroso destacava muito que nós temos uma tradição realmente de regras heterônomas, né? O Estado é que vai bem arbitrar e vai bem dizer o que é melhor para o trabalhador e para o empregador. Mas não só o direito internacional, a OIT, as convenções, mas o próprio regime democrático, ele depende de cidadãos. E cidadão significa ter o direito de escolher e de ser responsabilizado por suas escolhas. Nós temos que ter alguma fonte, nós temos que ter alguma forma com que o trabalhador consiga e possa também arbitrar sobre as suas regras e sobre o que vai se aplicar. Enfim, eu não quero me alongar muito, mas esse caso foi bastante emblemático no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não só porque reafirma a Constituição como um vetor de mudança na legislação infraconstitucional, né, e coloca aqui a proteção das convenções e dos acordos coletivos como um novo paradigma na autonomia dos trabalhadores e dos empregados, mas como um precedente importante para diversas outras questões que vem se colocando dia após dia e sinalizando que, bom, muito bem, nós temos um limite mínimo, mas se esse limite mínimo é afetado, eu não posso apenas criar um buraco e tirar esse limite mínimo da convenção. Toda a convenção cai, inclusive os benefícios, inclusive o dinheiro a mais que foi pago pelo empregado, até para eu não minar a boa-fé na negociação desses acordos coletivos. E isso foi não só fundamental a partir da premissa tirada pelo ministro Teori Zavascki, acompanhada pelos colegas que o sucederam na votação, mas para iluminar até outros casos, como volto a dizer, talvez uma das tarefas mais difíceis da repercussão geral seja a aplicação desse efeito multiplicador, né, que tenta inibir que o Supremo se manifeste ou julgue a mesma questão repetidas vezes. Agora, sem dúvida, sinaliza e coloca um precedente jurisprudencial importante na área do direito do trabalho, e eu acho que contribui sensivelmente com não só a estabilização das relações, contra talvez uma excessiva judicialização que coloque sempre em xeque a segurança jurídica dos acordos que são firmados, mas a própria força normativa do texto constitucional, que diz expressamente lá no artigo 7, 26, no artigo 7º, 26, a necessidade do reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Bom, só para concluir, então, o conteúdo, de fato, desse julgamento, que foi de um caso específico, de uma servidora do BESC, sobre o plano de dispensa incentivada, o Supremo acabou resolvendo e assentando 3 pontos importantes na Constituição. A de que a menor assimetria, no caso dos sujeitos que negociam uma convenção ou acordo coletivo, possibilita uma maior autonomia de vontade, e por isso o tratamento desse tipo de acordo tem que ser distinto dos acordos individuais. O segundo o cidadão, para ser cidadão e participante de um Estado democrático, ele tem que ter o direito de negociar, ele tem que ter algum espaço de negociação e responsabilidade para assumir, e isso é inerente ao nosso regime democrático.
E o terceiro e último ponto é a necessidade de preservar sempre, não só o pacta sunt servanda dos contratos e dos acordos, mas a boa-fé que deve reinar. Dificilmente nós iremos conseguir incentivar os acordos e convenções coletivas, tal como quis o Constituinte em 88, se optado por decisões que anulem apenas determinados aspectos das convenções e não avaliem se a convenção como um todo merece cair pela eventual nulidade de uma de suas partes. Bom, era essa a contribuição que eu queria deixar e, na realidade, o testemunho que tive a oportunidade de presenciar pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E agradeço a oportunidade. Essa é a contribuição inicial do Dr. Luciano, que é professor, doutor do mestrado da IDB aqui do Instituto, e assessor de ministro Supremo. Contribuições significativas nesse painel que trata exatamente dos limites da autonomia negocial coletiva face à jurisprudência do TST e do STF. Sempre a atenção de fazer um comentário, mas destaco aqui esse aspecto da cidadania, não é? Se não houvesse nenhum espaço de negociação, é como se o trabalhador tivesse que, em todas as hipóteses, estar sob a tutela do Estado e ele fosse um cidadão menor, fosse incapaz, não é? De forma que passo com muito prazer a palavra ao nosso palestrante, o doutor ministro Renato de Lacerda Paiva, ministro do TST, que também abordará o tema. Meus cumprimentos ao doutor Luciano Fucchi, ao deputado João Campos, senhoras e senhores. Limites da autonomia negocial coletiva, jurisprudência do TST. Claro que eu não vou falar da jurisprudência do STF, né? Eu penso que fiquei perdido no tempo, porque o doutor Luciano traz uma nova, como diz a ministra Rosa, um novo olhar, né, dessa questão da prevalência do negociado sobre legislado em determinados aspectos. Mas a minha... E até o fogo, de certo modo, que o Supremo tenha revertido a decisão do BESC, porque foi uma questão extremamente polêmica no Tribunal Superior do Trabalho. Basta dizer que a sessão de círios coletivos, na lavra do voto do ministro Luciano Castilho Pereira, declarou a validade da cláusula, que instituiu o PDV justamente pelas circunstâncias que o doutor Luciano elencou. Mas a SDI 1, que uniformiza a jurisprudência no âmbito do TST, em instância extraordinária, entendeu de aplicar a OJ 270 ao caso do BESC, que dizia que a transação extrajudicial, ainda diz, né, não sei por quanto tempo, a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Justamente porque houve um conflito de decisões entre a SDI 1 e a SDC, que a matéria foi remetida ao Pleno e acabou prevalecendo, o ministro Ives esteve presente, a testemunha, a tese da invalidade da cláusula, por escassa maioria. O tribunal ficou muito dividido nessa questão, justamente porque se entendeu que era uma situação excepcional, que se estava atendendo uma reivindicação dos próprios empregados do BESC daquela região e, portanto, havia ali legitimidade e uma autonomia de vontade muito expressiva para aquela negociação coletiva. Então, de certo modo, vamos dizer assim, não é uma questão que o TST tenha ficado vencido, porque foi mesmo extremamente dividido nessa decisão. Imagino que, a partir dessa decisão do Supremo, nós vamos ter mudanças de paradigmas
nessa questão, nesse tema. Mas o que me cabe hoje é abordar a posição atual do Tribunal Superior do Trabalho frente a esse dilema e essa matéria tão polêmica e tão atual. Eu vou, na verdade, não vou tratar do meu posicionamento pessoal. Eu acho que o que interessa para os senhores é como o tribunal, no seu entendimento médio, vem enfrentando essa questão. Então, na primeira parte, eu vou procurar demonstrar os fundamentos do direito que vem justificando a posição do Tribunal Superior do Trabalho. Depois vou dar alguns exemplos tópicos e, a partir daí, tirar algumas conclusões. Sem embargo, naturalmente, toda a minha palestra já está preclusa diante da manifestação do Dr. Luciano. Mas eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar: o Tribunal Superior do Trabalho, ele, como instância extraordinária, e cuja missão é uniformizar a jurisprudência em todo o país, naturalmente, e tem atuado sempre no sentido de garantir a segurança jurídica nas relações de trabalho. E a segurança tem como pressuposto a previsibilidade de suas decisões e é inerente à previsibilidade a imparcialidade dos magistrados. São três figuras que se entrelaçam: segurança jurídica, previsibilidade e imparcialidade. E, como tal, o TST, nesta matéria, tem atuado nos limites do direito até então posto e no sistema escolhido e sinalizado pela nossa sociedade. A doutrina toda, nós sabemos, desde Cegadas Vianas, instituição, é no sentido de estabelecer as convenções e as normas coletivas como um plus, e jamais estabelecer um conflito entre a norma coletiva e a lei. Dizia Cegada Viana que essa importância da convenção coletiva como fonte do direito do trabalho e como força criadora se compreende porque as relações entre o trabalho e o capital apresentam uma constante mutabilidade que seria quase impossível acompanhar e regular através de atos legislativos. Além do mais, a alteração de um texto legal, além de exigir trâmites demorados, significa quase sempre uma fratura no contexto de um corpo de leis, seja ele um código, seja uma consolidação, enquanto que a convenção coletiva alterada, modificada, é apenas um aprimoramento decorrente de sua aplicação. Em certos casos, será a força criadora e inovadora de normas dentro de um campo lacunoso ou vazio da legislação. Nós sabemos que a nosso direito, no particular, teve inspiração no direito francês e, segundo o mesmo jurista, a convenção no direito francês poderia conter disposições mais favoráveis aos trabalhadores do que as previstas nas leis e regulamentos em vigor, não podendo derrogar disposições de ordem pública contidas em tais leis e regulamentos. Mesma linha, Lacueva ressalta que a função do contrato coletivo de trabalho é tríplice. É fonte de direito com plena validade e obrigatoriedade. Por outro lado, serve o contrato coletivo para tornar concretas as determinações do direito do trabalho. As normas jurídicas são geralmente abstratas e se fazem concretas com os contratos coletivos. E, finalmente, tem o contrato coletivo com missão melhorar
em benefício dos trabalhadores o direito legislado, o que significa enorme vantagem, é veículo de processo para a classe trabalhadora e salva a lentidão da lei. Vejam que eu citei aqui 3 autores para demonstrar que a tradição do nosso direito é no sentido não só do direito brasileiro, mas do direito comparado, daqueles sistemas com afinidade com o nosso sistema, de que a autonomia privada coletiva, ela é da sua natureza criar melhorias nas condições de trabalho. Délio Maranhão, então, do ponto de vista da natureza da norma coletiva, em princípio, pelo direito tradicional, até então posto, é da sua natureza sempre alcançar melhores condições de trabalho. Do ponto de vista das fontes de direito, Délio Maranhão, referido por Pedro Paulo Teixeira Manos, demonstra que as fontes formais do direito do trabalho são a Constituição, a lei, o regulamento, a sentença normativa, a convenção coletiva e o costume. E enfatiza, no campo do direito do trabalho, as normas legais são de aplicação obrigatória, fundadas nos princípios e normas constitucionais, estabelecendo o patamar mínimo de garantia aos trabalhadores. Reserva-se às demais fontes formais espaço para disposições que melhorem as condições de trabalho ou adaptem situações práticas às determinações da lei, sendo-lhes vedado dispor de forma desfavorável aos trabalhadores, comparativamente ao que estabelece a fonte hierarquicamente superior. Desse modo, a lei não pode dispor de forma menos benéfica do que determina a norma constitucional, no mesmo modo que a sentença normativa e a convenção coletiva não podem dispor de forma menos favorável do que dispõe a lei. O regulamento de empresa não pode dispor de modo menos favorável do que o acordo coletivo de trabalho. E o contrato individual de trabalho, igualmente, não pode ser menos favorável do que o mínimo estabelecido na ordem coletiva. Se tal ocorrer, dentro deste conceito, será inválida a norma hierarquicamente inferior no item que contraria a superior. Tal sistemática também, noticia o autor, é a sistemática do direito francês e também do direito espanhol, citando Alfredo Montoya Melgar. Então, quer do ponto de vista da natureza da convenção coletiva, que tem como objetivo melhorar as condições de trabalho, quer do ponto de vista da hierarquia das fontes, estando em condições em nível inferior à lei, não pode contrariar a lei, e ainda invocaria, dentro desse contexto, a tese de Américo Pla Rodrigues da norma mais favorável, no caso específico das relações de trabalho. Portanto, no direito brasileiro, até então, como posto, são esses os princípios e esses são os parâmetros para aplicação, para a interpretação, a solução desse conflito entre a lei e as normas coletivas. É claro que o Supremo Tribunal Federal tudo pode, então pode estabelecer uma mudança de paradigma. E depois eu quero falar um pouquinho no final sobre isso, mas esse tem sido, na verdade, o contexto em que o Tribunal Superior do Trabalho, pela sua composição média, tem atuado. É certo que a Constituição de 88 traz uma norma específica de reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, mas essa norma já era contida na Constituição de 34, bem como na Constituição de 67 e reiterada na Constituição de 69. Então, não é uma novidade. E até a Constituição de 88, naquelas questões em que ela determina a prevalência da norma coletiva, ela o faz expressamente nos itens 13 e 14 do artigo 7º
da Constituição Federal. Postas assim, em termos gerais, essas questões, vamos agora pontualmente demonstrar como é que o Tribunal Superior do Trabalho tem lidado dentro dessa estrutura jurídica com os casos específicos. O caso do BES, que eu já acabei de mencionar, é uma questão que efetivamente uma grande parte dos ministros entendeu que não havia conflito com a lei, nesse caso específico, por isso estava validando a cláusula. Nós temos também a súmula 444 do TST. Eu vou inverter um pouquinho, eu vou falar primeiro os casos em que o TST invalida as cláusulas, depois dos casos que invalida. Os casos que invalida a cláusula. Primeiro, alguns exemplos. Cláusula que incorpora as comissões, horas extras e diárias de viagem, independente do número de horas extras feitas. Entendeu o TST, num precedente do ministro Lélio Bentes Correia, entendeu o SDI, que essa cláusula violaria o artigo 457, parágrafo 2º e 59 da CLT. Cláusula que fixava o divisor 220 para uma jornada semanal de 40 horas. Nós sabemos que, neste caso, o divisor é 200. Violação do artigo 58 da CLT. É um precedente meu. Em relação às horas em itinere, são 3 situações bem específicas. Nós sabemos que o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, estabelece a hora em itinere como hora extra, que deve ser paga salário, com adicional de hora extra. E nós temos encontrado cláusulas em que, contra a lei, atribuem natureza indenizatória, excluem o adicional, em alguns casos estabelece renúncia total do direito à hora em itinere. E nós sabemos que as horas em itinere predominam na área rural. E depois eu vou fazer um comentário a látero sobre essa questão também. Também estabelece a invalidade de cláusula que fixa turno ininterrupto de revezamento superior a 8 horas, contrariando a própria Constituição Federal. Violação do artigo 13 e 14 do artigo 7º. Então vejam que, mesmo considerando a autonomia privada coletiva, ainda assim nós encontramos pontualmente diversas situações que os sindicatos da categoria profissional convencionam com as empresas cláusulas sabidamente contra a lei. Enfim, e depois com a certeza de que o judiciário irá repor as coisas no lugar. É uma situação um pouco complexa. E aí nós cairíamos na questão também essa questão do negociado sobre legislado está muito relacionada a outra muito mais complexa, que é a estrutura sindical que nós temos hoje. A estrutura sindical do Brasil hoje não é representativa. Nós temos grandes sindicatos, grandes centrais sindicais, mas nós sabemos que os milhares de sindicatos pelo Brasil afora, muitos deles são verdadeiros cartórios, que vivem da contribuição sindical, da contribuição assistencial, não têm, naturalmente, a intenção de alargar a sua base de associados, porque aí perdem a hegemonia na eleição. Então, existe uma questão também de legitimidade, de representatividade desses sindicatos. Essa tese de que a negociação coletiva deve prevalecer sempre, porque representa a categoria, é uma tese que funciona bem em países como a Espanha, por exemplo, que tem uma pluralidade sindical, em que os sindicatos, não temos um sindicato único, nós temos sindicatos da mesma categoria, mesma base, filiados a centrais sindicatos diferentes, e os empregados escolhem o seu sindicato. Não ocorre no Brasil. Hoje, o sindicato, o trabalhador não tem nenhuma relação com o sindicato. Absolutamente nenhuma, a não ser contribuir com a contribuição sindical. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, para não dizer que também é extremamente radical nas suas posições,
em alguns pontos, tem flexibilizado e tem caminhado no sentido de autorizar a negociação coletiva, mesmo contra a lei. E eu cito aqui um exemplo clássico da OJ transitória número 73, que trata de um caso específico da Volkswagen do Brasil. E diz o seguinte: Volkswagen do Brasil, participação nos lucros e resultados, pagamento mensal em decorrência de norma coletiva, natureza indenizatória. A despeito da vedação de pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de 2 vezes no ano civil, disposta no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 10.101 de 2000, o parcelamento em prestações mensais da participação nos lucros e resultados de janeiro de 99 a abril de 2000, fixado no acordo coletivo celebrado entre sindicatos metalúrgicos do ABC e a Volkswagen do Brasil, não retira a natureza indenizatória da referida verba, devendo prevalecer a diretriz constitucional que prestigia a autonomia privada coletiva. Claramente contra a lei. Por que o Tribunal Superior referendou esta norma? Porque aqui se tratou de uma situação específica de uma greve geral na Volkswagen do Brasil, gerou um impasse imenso, e o diretor do sindicato à época foi à Alemanha e negociou com o diretores da Volkswagen essa cláusula, para terminar a greve. Então vejo que é uma situação que é contra a lei, mas que havia um interesse público relevante por trás dessa cláusula. Por isso o Tribunal Superior do Trabalho entendeu de convalidar. O outro exemplo é a súmula 444, que trata da jornada de trabalho em norma coletiva em escala de 12/36. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. E quando, aqui é apenas um detalhe para esclarecer, quando fala prevista em lei, naturalmente não está se referindo à legislação federal, porque aí não precisaria constar na súmula. Se refere à lei estadual ou municipal, porque nós sabemos que para o direito do trabalho, quando o município e o Estado legislam em matéria trabalhista, esta norma equivale a regulamento de empresa, porque o Estado e o município não têm competência para legislar sobre matéria trabalhista, só a União. De modo que, quando se fala em prevista em lei, é para dar a possibilidade ao município ou ao Estado de, através de lei municipal ou estadual, estabelecer o regime 12/36. Esse regime 12/36 está adequado à lei? De modo nenhum. O regime de 12 horas de trabalho nem está amparado na Constituição Federal e tampouco na CLT, que estabelece um limite de 8 horas diárias. Mas o TST resolveu convalidar essas cláusulas, porque, para efeito justamente do que disse no início, a segurança jurídica nas relações de trabalho. Porque é um contingente enorme de empregados que atuam sob regime, nos hospitais, na vigilância patrimonial, na segurança pública. O modus operandi da atividade empresarial exige esse tipo de jornada, não digo jornada, mas de regime de trabalho, de modo que seria, do ponto de vista político judiciário, seria muito mais benéfico para a sociedade trazer esse contingente de trabalhadores para a legalidade do que deixá-los fora da legalidade, né? Então, esses eram pontos importantes que o Tribunal Superior do Trabalho, mesmo contrariando a lei, mas em situação muito particular, em que há um interesse público em jogo, referendou estas cláusulas. Algumas cláusulas típicas ou tópicas também foram referendadas, por exemplo, incorporação DR, salário base trabalhadorista,
cláusula que concede 37,14% para pagamento da hora noturna reduzida e do adicional noturno. Alguns ajustes, então, são alguns ajustes pequenos que o TST também tem como validado. A verdade é que dentro desse direito posto até então, desse sistema jurídico, o Tribunal Superior do Trabalho tem sido responsável na sua atuação justamente para dentro do sistema estabelecer uma segurança jurídica, uma previsibilidade de suas decisões. Isso sem embargo de alguns ministros entenderem o contrário. Eu mesmo, pessoalmente, tenho o entendimento de que se deveria alargar um pouco mais a aplicação da norma coletiva, preservando as normas de higiene, medicina do trabalho, segurança do trabalho e aqueles direitos previstos na própria Constituição Federal. Mas aquelas relações de natureza patrimonial, não vejo por que não poderíamos alargar um pouco mais. Mas no sistema atual, o TST está engessado. No sistema atual, não é? Por isso é que tem sido um pouco precavido no alargamento dessas questões. Nós sabemos que e aqui já estou terminando, nós sabemos que essa questão do negociado contra o legislado já foi amplamente debatido, e o deputado há de se lembrar, no início da década passada, tivemos um projeto do ministro Dornelles, não é? Que deu uma polêmica extraordinária e acabou não passando. Quer dizer, a sociedade deu o sinal que não era do seu interesse estabelecer uma regra em que o negociado deveria prevalecer sobre o legislado. Isso do ponto de vista do poder legislativo. Claro que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, poderá interpretá-la da forma que entender mais sábia. É provável que esse precedente referido pelo Dr. Luciano seja um precedente que alarga este caminho. Nós estamos ansiosos por saber até onde vai o Supremo. Mas é importante que o Supremo, abrindo este caminho, delimite os limites, delimite o traçado. Porque senão nós vamos cair justamente pela precariedade das representações das categorias profissionais pelos seus sindicatos. Veja, eu vou citar um exemplo aqui que é paradoxal. Não tem o precedente, mas tem notícia, o ministro Ives pode até me confirmar, de determinado sindicato que negociou com a empresa, sindicato profissional, que a empresa iria contribuir para o sindicato dos empregados. Né? Pergunto, onde é que está a autonomia desse sindicato para negociar? Então, nós temos essas distorções, de modo que esse alargamento da tese, ela precisa ser feito com muito cuidado, para nós cairmos num extremo em que, diante de um conceito de direito civil, direito comum, se mitigue todos os parâmetros estabelecidos pelo direito do trabalho ao longo de todos esses anos. O que eu queria dizer aos senhores, ao doutor Luciano, ao ilustre deputado, que eu entendo que, como membro do nosso trabalho, nós temos posições, alguns são mais liberais em relação à aplicação dessas normas, outros são mais restritivos, mas eu penso que, até agora, pelo direito posto, o Tribunal Superior do Trabalho está cumprindo a sua meta constitucional. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministro Renato Lacerda Paiva, pela sua contribuição. Enquanto o doutor Luciano traz a orientação e a visão, a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria, o ministro traz e fez questão de falar aqui sobre princípios e a visão do TST, de forma mais pormenorizada. Enfim, os dois palestrantes foram muito disciplinados em relação ao tempo. Indago ao nosso coordenador técnico, doutor Ives, se essa é a hipótese de, em função da disciplina em relação ao tempo, acolher alguma indagação do plenário, ou se colhemos as considerações finais.
Muito bem. Faça essas considerações. Eu gostaria de conceder aqui um prazo mínimo para o doutor Luciano, com todo respeito ao ministro, para uma consideração última acerca desse painel. Bom, em primeiro lugar, agradeço novamente a oportunidade e não só a gentileza do ministro Renato Lacerda Paiva, que nos brindou aí não só com o arcabouço doutrinário, mas com a ratio decidendi que tem norteado o TST. E é certo que o Supremo, nessa decisão de abril desse ano, então é bem recente, não tem 6 meses que o acórdão foi prolatado, traz novas luzes à questão. Alguns podem dizer, nós estamos retrocedendo, outros nós estamos avançando, mas com certeza nesse ponto o Supremo abriu novas veredas, abriu novos caminhos, inclusive apontando para essas situações em que o ministro Renato bem colocou, pontuando, em primeiro lugar, que as negociações e acordos coletivos não estão restritos àquelas hipóteses taxativas do inciso 13 e do inciso 14 do artigo 7º, a saber, salário e jornada de trabalho, mas tem um campo maior para prestigiar a autonomia de vontade. E, por outro lado, nada obstante essas críticas à legitimidade dos sindicatos, e isso está inclusive no voto do ministro Barroso, ele acentuando que a unicidade sindical prejudica bastante, o ponto é que a Constituição trata essa negociação coletiva de forma muito distinta da negociação individual, e se por um lado, na negociação individual é necessário mais regras heterônomas, mais proteção do Estado, por outro, é preciso dar um maior espaço de cidadania na negociação coletiva. E eu até observo que nas questões que o TST tem rejeitado, seja a incorporação de hora extra, a questão do divisor 200, 220 na jornada de trabalho, as horas in itinere e o turno interrupto de revezamento, são questões, na minha visão, expressamente consignadas na Constituição, que tratam ou de salário ou de jornada de trabalho. Então, se até a redução de trabalho, que é mais importante, pode ser reduzida, que dirá uma negociação que envolve a caso das horas in itinere. Eu vi ministros comentando assim, quase com arrependimento da questão da rejeição da repercussão geral, porque foi feita no ano passado em relação a esse voto da questão do BESC, que foi esse ano, há menos de 6 meses. E o que mais toca era esse ponto, ministro Teori, que o ministro Renato trouxe bem. Os sindicatos negociam sabendo que depois vão buscar o judiciário e ganhar aquilo que eles... Não, eu abro mão dessa hora extra, aí depois vão buscar no Poder Judiciário. E isso é a quebra da boa-fé. Isso é a quebra da convenção e do acordo coletivo. E isso é que a gente... Enfim, eu entendo que o Estado brasileiro e aí o Poder Judiciário tem que zelar. Ele não pode permitir que essa má-fé ou essa quebra da boa-fé nos acordos tendam a prevalecer. E eu lembro muito da história do George Bernard Shaw, atribuído a ele. Às vezes ele quer o melhor dos mundos, né? Eu quero todos os direitos da lei e mais do que eu consigo na convenção coletiva. Nós vamos acabar produzindo, às vezes, mostrando que ninguém mais vai fazer acordo coletivo, porque só sabe que só tem a perder fazendo os acordos. Se eu só posso dar a mais, para que eu vou fazer? É melhor ficar só com o que está na lei. E eu crio um espaço bem menor de direitos e de responsabilidade. E a frase de Bernard Shaw, às vezes chegou uma mulher muito bonita, Isadora Duncan, para ele: olha, você tem o melhor dos cérebros e eu o melhor dos corpos. A gente precisa ter um filho para, enfim, reunir, né? O melhor corpo, o corpo mais bonito e o melhor cérebro. Ele: mas o risco é juntar o seu cérebro e o meu corpo. Então, essa mistura tem riscos inerentes que precisam ser conscientizados. De qualquer sorte, agradeço muito as lições do ministro Renato Lacerda Paiva e, mais uma vez, louvo aí o Congresso, o seminário, para abordar temas tão abrangentes, tão importantes e tão atuais. Enfim, a decisão é recentíssima e âmbito de muito debate. Como pontuei no início, o que mais me surpreendeu na decisão do Supremo
foi unânime. Em geral, é uma questão bem polêmica e bem difícil, não é uma questão simples. E a unanimidade no Supremo, que é muito rara, diga-se, viu, ministro? Olha, poucas decisões de repercussão geral são unânimes no âmbito do tribunal, sempre preza muito por um debate mais largo. E, enfim, isso é uma questão que muito me chamou a atenção. Mas, sem mais delongas, eu já agradecendo novamente a oportunidade, devolvo a palavra ao deputado João Campos. A unanimidade do Supremo, se fosse de rotina, não seria sábia, né? Você sabe que é exceção. Mas, ministro Renato, para as suas considerações finais, por favor. Bom, essa unanimidade contou com o voto da ministra Rosa, né? Que provavelmente participou da decisão do Pleno no TST, né? Eu queria dizer o seguinte, minha ideia era trazer aqui os fundamentos doutrinários e jurídicos que têm embasado a posição do Tribunal sobre o Trabalho, né? E ao longo dos anos. É claro que a sociedade mudou muito e toda mudança e o direito não acompanha as mudanças da sociedade, até pelas razões que eu coloquei. A convenção coletiva, a norma coletiva, a autonomia de tutela, ela é mais rápida na questão de acomodação de interesses. Agora, há uma questão que eu gostaria de colocar, é o seguinte: certa vez eu estava na STI1 e nós estávamos horas discutindo sobre a validade de uma cláusula coletiva que tratava de incorporação, matéria patrimonial. Somos 14 em composição plena e estávamos discutindo, e eu disse, Ministro Carlos Alberto estava presidindo, Ministro Carlos Alberto, eu tenho um sonho, parafraseando, né? Eu tenho um sonho, que no dia que nós não precisemos mais ficar examinando caso a caso, porque são milhares de casos que chegam ao TST discutindo validade de norma coletiva, e nós estamos ali, vai para a turma julga, há uma divergência contra a turma, vai para a STI, veja o desperdício de tempo, de esforço, de trabalho, para dizer depois se uma cláusula é válida ou não. Isso se faz, digamos assim, num controle difuso, então é só para aquele caso, incidentalmente para aquele caso, porque diferentemente seria se a matéria tivesse sido discutida na SDC, em que se declara a nulidade da cláusula erga omnes, né? Então, eu espero que essa decisão do Supremo tenha esse desdobramento, né, de que este controle das normas coletivas se dê apenas um controle concentrado na subseção de dissídios coletivos, que é o órgão competente para dizer se a cláusula é válida ou é nula, não é? E nós não tenhamos mais que examinar pontualmente cada situação dessa. Nós hoje, como ministro Supremo, recebemos mais de 10 mil processos por ano, né? Cada ministro, cada gabinete. E não há sentido nós estarmos discutindo essa questão. Então, de certo modo, eu fico feliz porque vejo novos caminhos. E quem sabe este caminho do Supremo Tribunal Federal venha também nos ajudar neste grande volume de processos que nós temos. Eu quero agradecer ao doutor Luciano pela empatia, né, que nos tocou, pelo deputado João Campos, pela organização do evento, pelo convite, ministro Ives, que me convidou para participar, e agradeço a todos, muito obrigado. Nossos agradecimentos ao ministro Renato, ao doutor Luciano, pela aula aqui ministrada, pelas contribuições que trazem a esse segundo seminário. Meu agradecimento ao ministro Ives Gandra pelo convite, por estar aqui, na certeza de que aquilo que foi proposto por esse seminário está sendo alcançado. O doutor Luciano destacou no início a riqueza, não foi a expressão que ele usou, mas a repercussão geral decorrente da emenda constitucional 45, assim como a súmula vinculante. Penso que, de fato, foi um ganho para a sociedade brasileira e eu tenho a felicidade de ter participado desse momento da vida do Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.
Agradecemos aos painelistas e a moderação realizada pelo deputado João Campos. Em seguida, teremos a conferência de encerramento que será proferida pelo ministro Gilmar Mendes.